Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um chat de fechamento. Pequeno atraso aqui de 4 minutos, né? O pessoal me avisou agora em cima da hora, e mais uma vez o Roberto não vai poder fazer esse programa com vocês, mas ele também já me pediu para avisar que amanhã, até por conta de vários balanços aí que estão saindo aí nesses dias aí, então amanhã ele vai estar aí com vocês, né? Justamente para falar um pouquinho também da parte fundamentalista e dos balanços. Bom, para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro de investidores, agora no finalzinho do pregão, né? E falando em pregão, vamos falar o que aconteceu com a nossa bolsa aqui no dia de hoje, né? Esses últimos dias, a gente formamos uma resistência aqui em 58.140 e o Ibov, ele começa a aumentar aqui um pouquinho esse zoom do gráfico. O Ibov ele começa a fazer uma pequena lateralização no curtíssimo prazo, né? Está sem força para seguir adiante, mas de qualquer forma ele permanece firme em tendência de alta. No nosso gráfico semanal, semana passada, ainda conseguimos um bom candle de fechamento. Vamos ver aqui se ele carrega aqui esse gráfico, né? Coloquei aqui, chamei o gráfico semanal aqui, e a conexão, vamos lá, agora sim, a conexão deu uma pequena travada. Bom, aqui no gráfico semanal, nós estamos com um belíssimo W rompido, né, que ele rompeu em... vamos ver aqui o valor exato. Rompeu aqui aproximadamente em 56.700, já estamos com esse W rompido. Esse foi o candle da semana retrasada. E na semana passada ainda conseguimos aí um bom candle de alta, né? Hoje ainda é o primeiro dia da semana, quer dizer, esse candle aqui, por enquanto, não tem relevância. Mas o importante é que a gente está com força do semanal por esse W para continuar a subir, né? E olhando aqui pelo gráfico diário, também permanecemos aqui firme em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, né? Apenas no curtíssimo prazo aí, a gente começa a fazer um pouquinho de lateralização, né? Talvez para tomar um pouquinho de fôlego antes de voltar a subir. Expectativa de alta permanece, mas estamos, desde o final da semana passada, um pouquinho sem movimento. Em termos hoje de operações, o que a gente teve de novidades? Da minha parte, nenhum de olho acionou, e aliás, muitos deles aí possivelmente vão ser... eu vou tirá-los por enquanto do radar por conta aí do movimento desfavorável que a gente teve no dia de hoje. Mas a Embraer, estava olhando ela agora nesses últimos minutos, já estou começando a preparar o call de amanhã. A Embraer ela começa a me interessar novamente, principalmente por conta aqui desta boa recuperação aqui de alta, né, no dia de hoje, onde ela está reagindo bem, né? E começa a ficar interessante para mim, de repente, voltando acima dos 22,09, eu já, de um tempinho atrás, tinha um de olho em 22,15, talvez essa daqui pode voltar para o meu radar, na parte de compra, a partir de 22,15, mantendo o objetivo em 24,20, e o stop ele vai ficar aqui abaixo desse suporte 21,20, 21,19. Então essa daqui pode ser que volte para o radar novamente. As demais que eu tinha, a Light desconfigurou, vamos só dar uma olhada rapidamente nela. A Light aqui, ela está formando aqui confirmando o topo em 23,20, iniciando o processo de correção. Nada que comprometa ainda essa tendência de alta aqui de curtíssimo prazo, né? Mas gera uma expectativa negativa no curtíssimo prazo. A Localiza, vamos dar uma olhada como é que ela está. Eu acrescentei ela novamente no meu de olho pela manhã, que ela estava se armando bem, né? Aliás, estava se armando bem. Já está voltando aqui, ganhando força aqui na venda, readquirindo novamente o viés negativo. Então essa daqui, por enquanto, sai do meu de olho, né? Mas de qualquer forma eu vou observá-la no intraday amanhã. Se ela começar a reagir novamente, mantenho de olho acima desses 38,12. Por enquanto, por esse candle aqui, então, de antemão ela já sairia fora. A CCRO3 foi uma que eu coloquei no final de semana, por conta aqui desse candle aqui, que seria um candle de fundo. Esse candle de hoje aqui está jogando um balde de água fria aqui nessa tentativa de virada aqui para cima, né? Então, por enquanto, o CCRO3 também sai do meu de olho. Estava com o de olho acima dos R$19, mas esse candle de hoje também estraga um pouquinho a possível entrada, sai, mas se ela reagir a partir de amanhã, também pode ser que eu a recoloque. A outra que eu tinha, deixa eu ver aqui, não me lembro de cabeça. Vamos ver aqui.
CVC B3. Essa daqui por muito pouco não foi startado o call, né, mas a gente tem aquele critério de primeira hora aqui, então acabou, ela até bateu naquele preço de entrada que a gente tinha, mas foi um bate e volta muito rápido, acabamos não entrando. Estava com de olho na CVC acima dos 14,70, objetivo nessa resistência, o stop abaixo desse suporte 13,95. Voltando forte aqui, então por enquanto ela sai dos de olho, né, mas ainda continuo por fora dando uma olhadinha nela, se ela voltar a reagir eu recoloco novamente. Para quem entrou, manter o stop abaixo desse suporte 13,95, 13,93, né, e torcer para ela reagir. Das minhas operações, hoje eu tive duas saídas. Deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom aqui. Uma saída com Natura e outra com Aliança. As duas ali no defensivo, né? Aliança pela regra dos 2,5%, e a Natura, conforme eu comentei no chat de fechamento, né? Falei, não vou deixar, a gente já um tempo atrás passou um sufoco grande com ela aí na venda, quase fomos estopados, depois daquela notícia ali, ela cedendo forte, falei, não vou deixar ela voltar novamente, eu vou prevenir aqui, ajustar o stop, comentei na sexta-feira, que é deixar acima da máxima do dia. Deixei em 37,50. Saiu no defensivo, né? Lucro ínfimo, R$ 42, mas o importante, positivo, então já foi uma graninha a mais que voltou para a carteira. A Aliança também saiu pela regra dos 2,5%, 19,51 também deu um retorno positivo. Então essas duas aqui saíram no gain. Da parte lá dos calls do André, o que a gente teve de novidades hoje? Aqui na página das estratégias. Infelizmente, dois ativos ali acabaram dando stop loss, né? A Cirela, que embaçou muito tempo, foi um call aí que acabou, infelizmente, não andando, acabou saindo no loss em 13,39, e a JHFCF3, que até deu uma bela arrancada no primeiro dia, né? A compra ela se deu no início do dia seguinte, e no dia seguinte ela começou a voltar, e hoje ela estendeu a correção um pouco mais forte, felizmente também acabou sendo estopada no loss. E entraram hoje duas operações na venda, uma com Alpargatas e outra com Grendene. Essas duas só não entraram no Operando com Você, porque existem alguns critérios, né, nas operações à venda, área de risco. Define aqueles critérios que a gente pode colocar na boleta Operando com Você, e esses dois ativos aqui, por esse critério do risco, não pode entrar naquela boleta Operando com Você. Mas um ativo que tem liquidez, tem disponibilidade para alugar, e foi passado via mensagem no HB de vocês, né, essas duas entradas na venda, com Alpargatas e Grendene. Dá uma olhadinha no gráfico dessas duas. Alpa 4 primeiro. Também está começando com força aqui, a entrada se deu abaixo da perda desse suporte de R$11, né? Não estou agora de cabeça exatamente o objetivo stop, mas ela está começando muito bem, perdendo esse suporte, retomando a tendência de baixa, tem tudo aí para desenvolver bem essa venda. Então deu a largada hoje, abaixo desse suporte, foi uma entrada na venda. A Grendene também startou venda hoje. Vamos pegar aqui o gráfico da Grendene, GRND3. A Grendene, até alguém me perguntou na sexta-feira, né, que estava pensando em fazer uma entrada na venda. Falei, perfeito, a operação está totalmente voltada nesse sentido. Tinha um suporte aqui em 13,45, perdeu esse suporte, também startou a venda, né, saiu a mensagem no HB, né, também está com objetivo stop, não me lembro agora de cabeça, mas de qualquer forma também começa bem o dia aqui, começa a desenvolver bem essa venda. Tem mais dois suportes aqui no caminho, 13,05 e 12,57, né? Mas de qualquer forma aqui ela tem também uma figura de baixa desenhada, então tem potencial para essa venda se desenvolver. Então foram as duas operações que entraram hoje na ponta de venda. Eu ainda mantenho por enquanto aqui o meu foco nas compras, né? Ainda não vou entrar em venda porque eu estou seguindo a direção principal aí do nosso carro-chefe índice Bovespa, né? Mesmo ele começando a fazer uma pequena lateralização no curtíssimo prazo, mas a tendência dele ainda é de alta, então procurar concentrar minhas operações nesse sentido. Mas, independente disso, Grendene e Alpargatas não tem quase nenhuma correlação com o índice, e elas podem se desenvolver perfeitamente, e tem boa armação gráfica para isso, aí para que essa venda se desenvolva.
Destaque positivo de hoje, graças a Deus a nossa Gol aqui, que a gente estava comprado com ela, quer dizer, estamos comprados felizmente, né? Quase fomos estopados aí na sexta-feira pela minha regra dos 2,5%. Meu stop ele entrou na sexta-feira na zona de lucro 14,05 e por muito pouco a gente não foi estopado. E graças a Deus continuamos aí vivos na operação, né? Hoje subindo muito forte, por conta aí de uma notícia aí da receita operacional aí, por passageiro, aí teve que foi divulgado aqui números bem interessantes, né, que essa receita cresceu, e isso daí repercutiu positivamente na Gol, fazendo com que ela subisse forte. Ela já começa a se aproximar dessa resistência aqui em 15,34, novamente por conta dessa forte alta de hoje, nosso stop ele já vai subir mais um pouquinho dentro do gain, né, e a gente permanece com o objetivo de alta aqui projetado por Fibonacci em 18,89. Então a Gol ela volta a ficar muito bonita aqui para compra e acima dos 15,34 dá uma nova entrada na compra, né? Rompendo aqui essa resistência importante, já estendendo essa tendência de alta aos tempos maiores. Então também está voltando forte aqui na compra, aí tem tudo para se desenvolver. Bom, vamos agora às perguntas de vocês. Então vamos lá. Castanheira está com um pequeno problema de travamento aqui, infelizmente a nossa internet às vezes problemas pontuais, né, para um ou outro acaba travando, mas de qualquer forma, tudo isso daqui ele fica gravado lá, né, e agora eu estou fazendo como o André, no finalzinho, estou disponibilizando também a gravação lá no YouTube, então depois vocês têm como rever. O importante é que, mais importante, tomara que ela não caia a transmissão, né, para que vocês possam, né, mesmo que perca algum pedacinho, né, se for o caso, repete novamente a colocação, não tem problema, e depois tem como rever lá na frente. Vamos lá, a Light, eu já comentei, Eletropaulo, Ike Batista. LPL4, vamos a ela. Eletropaulo, topo normal por enquanto, prossegue no processo de correção, né? Assim que ela sinalizar um fundo, a gente pode até tentar uma entrada com ela na compra. Nada que comprometa a tendência de alta. Esse objetivo de 12,60, possivelmente ele vai ser revisto. Deixa eu até já fazer uma nova estimativa aqui desse novo alvo, por conta que dessa correção, deixa eu pegar aqui, trazer o FIBA aqui para o fundo de 10,25 e o 100% para esses 11,73, que é essa resistência que ela está... não vai mudar nada, aliás. Essa nova resistência que ela está se formando. Mas deixa eu só marcar aqui 11,73 e 10,25, pelo menos a gente já está com uma atualização da última correção. Então ela continua corrigindo, permanece com o objetivo de alta por volta de 12,60. Para quem está comprado, mantém um stop ou abaixo de 10,69 ou abaixo de 10,25. De fora, esperar formar um novo fundo, o alvo já está aqui, e assim que formar um fundo, a gente pode tentar uma nova entrada na compra com stop abaixo desse fundo aí que formar. Esta foi Eletropaulo, CETIP e Gafisa. Então vamos começando agora pela CETIP. Vamos lá? Bom, a CETIP começa a deixar uma possibilidade de topo aqui em 33,26, podendo fazer um pouquinho de correção, nada que preocupe, é que ela está firme aqui em tendência de alta. Caso ela comece a corrigir, já gera expectativa aí de um KK, né, Caio comprou, aqui por volta desse primeiro suporte em 31,85. Então ela está firme em tendência de alta, está conseguindo também uma boa recuperação. Agora no final, de repente pode nem corrigir, eventualmente fazer uma correção lateral, mas se corrigir, gera uma expectativa de um fundo aqui, já logo nesse suporte imediato. Então está tranquilo aqui na tendência de alta aqui e se desenvolvendo bem. CETIP, a próxima é Gafisa. GFSA3. Bom, a Gafisa, formando o topo, iniciando aqui um pouco de correção, gera uma expectativa para mim de fundo aqui por volta de 3,50, onde eu tenho essa média móvel aqui de 21 períodos, né, que eu considero isso daqui como região de Caio comprou. Então, primeira expectativa de fundo aqui por volta de 3,50. Nada a fazer por enquanto estando fora. Quem tiver comprado, ainda manter o stop abaixo de 3,40, 3,39 seria o stop principal.
e formando um fundo, se realmente parar por aqui e voltar a subir, daria para trazer o stop daqui para cá. Então, por enquanto, iniciando aqui um processo de correção sem comprometer a tendência de alta. Me lembra até na Gafisa que eu comentei na semana passada, quinta ou sexta, né, por conta desses movimentozinhos assim bem pequenos, né, quem quiser seria interessante ajustar o stop para baixo de cada mínima anterior do diário para prevenir topo. Quem fez isso provavelmente foi estopado hoje, bem no começo do pregão, quando perdeu a mínima de sexta-feira. Aos demais, manter o stop aqui, né, e aguardar que formar um novo fundo para poder levar o stop um pouco mais para cima. Esta foi a Gafisa. Gol já comentei, CCRO3 também já comentei. Sufoco perguntando sobre a Tegma. Tegma, na realidade, acho que é TGMA3, não 4. Não sei se tem a 4 também. Mas que eu me lembro somente TGMA3 mesmo. Então vamos dar uma olhadinha na Tegma, como é que ela está. Bom, a Tegma, por enquanto aqui, permanece aqui em tendência de baixa, fez um bom repique, mas esse candle de hoje aqui já deixa dúvida se esse repique prossegue, né? Eu já enxergo isso daqui como uma possibilidade de topo e topo para podendo eventualmente tentar retomar a tendência de baixa. Comprado, stop abaixo da mínima de hoje, de fora, venda abaixo da mínima de hoje, venda de LK, levantou, cortou, tentando retomar a baixa, pensando alguma coisa por volta, temos de alvo R$16,50, R$16, com stop acima da máxima de hoje. Então, gera uma possibilidade de fim do repique, tentar retomar a tendência de baixa. Esta foi a Tegma. Continuando, Lala perguntando aqui, SAMB11 e JBSS3. Bom, bancos, aliás, né, não performaram bem hoje, por quê? Por conta daquela determinação que vocês devem ter acompanhado, onde a parte dos compulsórios do banco, o governo só vai remunerar a metade, tentando dessa forma incentivar os bancos, eventualmente, a emprestarem essa parte que não vai ser remunerada. Agora, os bancos vão ou não vão emprestar? Se eles não fizerem esses empréstimos, eles vão ficar com partes do capital deles sem remuneração, ou seja, rentabilidade zero. E isso para os bancos, né, ele acabou de um modo geral repercutindo aí de forma negativa, então o setor como um todo aí acabou cedendo um pouquinho no dia de hoje. Bom, para o Santander especificamente, também está deixando aqui uma possibilidade de topo, né? Suporte imediato 14,84, depois 14,51. E esse topo aqui gera uma expectativa de quê? De tentar retomar a tendência de baixa de curto prazo. Comprado, deixar um stop aqui abaixo de 14,84, de fora, se perder esse 14,84 aqui, gera uma possibilidade de venda de swing trade, um stop acima da máxima de hoje, pensando alguma coisa por volta entre 14 e 13,50. Então, por enquanto, para o Santander, expectativa um pouquinho negativa por esse candle de hoje, principalmente esse topo, né, sendo formado abaixo dessa resistência principal de 15,72. Por enquanto, é uma possibilidade. Se reagir amanhã, voltar a subir, romper os 15,72, muito bom aí, retoma o otimismo aí, quem sabe tentar retomar a tendência de alta mais para frente. Bom, esse foi o Banco Santander. Depois, agora, JBS. JBSS3 também teve uma notícia interessante aí para a empresa, né? Ela estava adquirindo a Tyson Foods. Isso daí mexeu bastante com o ativo, né? Está fechando em alta, porém, ainda apresentando bastante volatilidade. De qualquer forma, para a JBS, o que a gente tem graficamente? Se conseguir romper aqui os 8,90, retoma a tendência de alta, e a gente poderia prospectar aqui um objetivo de alta, pegar todo esse movimento aqui para trás e levar para cima. De repente, até, apesar disso aqui ser um estudo um pouquinho mais antigo, a gente pode chegar a alguma coisa aqui por volta mesmo dos R$10 como objetivo de alta. E o stop, no caso do rompimento dos 8,90, ele estaria abaixo desse suporte aqui na região de 8,45. Na realidade, isso aqui é um valor médio, né? Considerando aqui uma grande quantidade de toques, né? Então, abaixo de 8,45 estaria o stop para essa possível compra acima de 8,90. Dentro dessa faixa, entre 8,45 e 8,90, por enquanto, nada a fazer. Se reagir amanhã e romper os 8,90, então retoma a tendência de alta, pode dar uma nova compra.
Esta foi a JBS. O Nico aqui também está com problemas de conexão. Som falhando muito. Deixa eu dar uma geral aqui. Pessoal, caiu. Caiu, que legal aqui, caiu a conexão. Bom, aparentemente aqui a conexão caiu, então deixa eu avisar aqui o pessoal que eu vou retomar. Como eu estou com o monitor só, então eu estou sem o retorno. Só um segundinho. Boa tarde, pessoal. Travou não foi só para vocês, não. Travou tudo para mim também aqui, né? Quando vocês estavam comentando aí que estava pipocando aqui, até para conseguir salvar agora essa primeira parte aqui, deu um pouquinho de trabalho, achei que tinha perdido totalmente, mas depois aí de uns 2, 3 minutos, acabei conseguindo aí salvar essa primeira parte. Já de antemão aí o pessoal estava reclamando que o som estava pipocando, estava falhando, o que eu fiz também? Eu peguei, também reduzi um pouquinho a qualidade, quando a gente começa a ter problemas aí com live stream aí por conta da demanda aí, fica falhando para muita gente, então já reduzi um pouco a qualidade do som. Deixa eu pegar um retorno com vocês. Tá beleza aí, pessoal? Bom, muito bom então para vocês, então estamos retomando. Também o tempo que a gente ficou de off aqui também não foi perdido. Já aproveitei, pessoal, já fiz aquela minha atualização dos preços de fechamento, das minhas estratégias e do call diário também, então a gente vai poder dar sequência sem problemas. Bom, eu não sei exatamente que ponto aqui que a gente ficou off, né? Mas de qualquer forma eu estava comentando sobre a JBSS3, acima de 8,90. Ela retoma aqui a tendência de alta, o objetivo por volta de R$10, o stop abaixo de 8,45. Se vocês tiverem, pessoal, até que ativo vocês conseguiram me ouvir aqui? Eu estava analisando a JBSS3, mas eu não sei exatamente que ponto que caiu. Bom, também para complicar agora aqui, como eu retomei o chat, eu também perdi as perguntas que estavam para trás. Então peço novamente, por favor, que vocês recoloquem aqui para eu poder pegá-las na ordem. Por enquanto eu estou vendo aqui uma solicitação aqui do Johnny sobre a Light 3. A Light eu comentei ela no início do programa, mas vamos lá novamente falar sobre ela aqui, né, que a gente acabou tendo um problema aqui inicialmente. Então voltar a falar sobre a Light. Por enquanto, ela está confirmando o topo, iniciando um pouquinho de correção, nada que comprometa essa tendência de alta de curtíssimo prazo, porém ela sai do meu radar a princípio, né, que eu tinha de olho na compra acima dessa resistência principal de 23,30, onde ela retoma de vez a tendência de alta. Nada que preocupe por enquanto, mas fazendo um pouquinho de correção. Tem um call já da semana passada lá do Igor, né, um call de compra, quando ela fez esse comprimento de 22,93, manter o stop, né, eu colocaria abaixo de 21,52 e torcer para ela reagir. De qualquer forma, ela voltando a subir, pode voltar a ficar interessante para a compra. Por enquanto, para mim, na minha carteira direcional, nesse momento aqui, eu tiro um pouquinho de olho em cima dela por conta dessa confirmação de topo no dia de hoje. Bom, vamos lá aqui. Então, agora eu estou seguindo a nova ordem das perguntas, já que eu acabei perdendo toda a parte de trás. Voltando à pergunta, eu tinha analisado essa daqui, provavelmente ficou para trás, sobre a Tegma, do sufoco. Então, a Tegma, o que eu estava comentando? Esse candle de hoje aqui gera uma possibilidade de fim do repique, podendo tentar retomar essa tendência de baixa em curso. Então, comprado, deixaria o stop abaixo da mínima de hoje, de fora, possível venda abaixo da mínima de hoje, pensando por volta de R$16,50, R$16, com o stop acima da máxima de hoje. Então, a Tegma sugere aqui fim do repique com esse candle de hoje. Voltando novamente aqui, na nova ordem. Agora, Arezzo, se eu posso analisar, a Arezzo está comprado, no caso, um stop para ela, a RZZ3. Bom, a Arezzo aqui, ela está quase dando uma nova compra, né? Se ela conseguir romper a máxima de sexta-feira, pelo menos aqui, ela retoma a tendência de alta, né? Deixa eu até fazer uma pequena projeção de objetivo para ela. Pegar mais ou menos esse movimento principal, jogar aqui para cima, eu vou chegar a alguma coisa por volta aí de R$34, R$35. No caso, o stop, eu acho interessante aí para a gente um stop aqui no meio do caminho, abaixo desse suporte aqui de 30,59, stop em 30,57. Segundo ponto para o stop, abaixo de 29,97, 29,95. E um stop bem defensivo, porém, ele também bastante violinável, deixar exatamente aqui
abaixo desse suporte 31,22, que na prática seria abaixo da mínima de sexta-feira, deixar um stop aqui bem curto. Mas, de qualquer forma, eu não deixaria para a areja que ela está se armando bem, não deixaria um stop tão curto, né? Deixaria ou abaixo de 30,59 ou abaixo de 29,97. Alvo por volta de R$ 34, R$ 35 reais, e quem tiver de fora, rompendo a máxima de sexta ou de quinta, pode gerar uma nova entrada na compra. Essa foi a Arezzo. Opa, peraí, que falha nossa aqui, pessoal. Voltei aqui e acabei não colocando aqui o gráfico. Então aqui está o gráfico de Arezzo, compra acima da máxima de sexta ou de quinta, alvo por volta de R$ 34, R$ 35 reais. Deve ter ficado faltando ainda aqui também a Tegma, que eu acabei de analisar, se o gráfico também não foi passado. Então a Tegma, por que eu estou enxergando venda? Ela começa a zigue-zaguear para baixo, topos e fundos descendentes, sugere aqui fim do repique com esse candle de hoje. Então venda abaixo desse ponto, objetivo 16,50-16, com stop acima da máxima de hoje. Então vamos retomar agora aqui. Gráfico na tela, legal. Não tem problema, a gente vai contornando os imprevistos, é importante a gente seguir em frente e conseguir atender vocês. Vinícius perguntando, JHSF3 para compra. Essa daqui foi uma que eu comentei no início, né? Infelizmente acabamos sendo estopados hoje, 3 quedas seguidas e a de hoje mais forte. Acabou aqui pegando o stop, né, de 3,84, ainda não perdeu a tendência de alta, enquanto estiver acima dos 3,77. Mas já está fazendo um estrago mais ou menos grande aqui no gráfico, né? Quem continua, no caso, comprado, deixar um stop ou abaixo de 3,77 ou abaixo de 3,70. Para compra, por enquanto, não vejo novas possibilidades por enquanto, a menos que ela consiga aí deixar formar um fundo, aí sim a gente pode tentar uma compra com ela. Por enquanto, nós já saímos aí da operação, era um call de posição que saiu na semana passada, fomos estopados hoje, né? E se alguém continua comprado com ela, stop abaixo de 3,77 ou 3,70. Sem compra com ela por enquanto. Vamos lá aqui. Bom, o gráfico eu já recoloquei. CHFISA, já tinha analisado ela, mas possivelmente aqui naquela interrupção da primeira parte pode ter ficado de fora, então não tem problema a gente retomar ela de novo. Sobre a Gafisa, não, na realidade, e nem seria repique, né? Porque a Gafisa, ela estava firme aqui em tendência de alta, apenas está confirmando o topo hoje e fazendo um pouquinho de correção, sem comprometer essa TA, porque ela ainda está fazendo topos e fundos ascendentes. Gera uma expectativa de fundo por volta de 3,50 para tentar retomar o processo de alta. O stop principal, abaixo desse suporte 3,40, stop em 3,39. E eu me lembro que na semana passada eu fiz um comentário, por conta desses movimentos curtos que ela estava fazendo, seria interessante um stop defensivo abaixo da mínima de cada candle anterior no diário. Se alguém pegou essa sugestão, né, possivelmente saiu estopado nela, espero que no lucro, abaixo quando ela perdeu a mínima de sexta-feira. De fora, ainda manter esse stop abaixo de 3,40, né, esperando formar um fundo, quem sabe por aqui por volta de 3,50, para poder trazer o stop daqui para cá. Mas permanece em tendência de alta. Esta foi a Gafisa. O gráfico aqui já voltamos. Dominique sobre CSNA3. CSNA3. Bom, ela está um pouquinho travada aqui no curtíssimo prazo, mas de qualquer forma ainda continua bem configurada para tentar retomar a tendência de alta. No caso de fora, pode gerar uma antecipação na compra acima dessa resistência de 11,60, confirmação acima de 11,90. E com foco aqui nessa resistência por volta aqui dos R$14, objetivo de alta. O stop principal abaixo de 10,66, colocaria o stop em 10,65, ou eventualmente um stop mais curto, né, com algum risco de violino, abaixo dessa mínima do dia 23 de julho, abaixo de 11,11, também seria um stop mais curto. Mas eu prefiro ficar com o stop ainda abaixo de 10,66, 10,65, pelo menos até ela romper aqui os 11,90. Rompendo os 11,90, aí sim aí a gente traria o stop de 10,65 para baixo da mínima aqui do dia
23, né? Que aí a gente já teria um pouquinho mais de segurança aí para não sair prematuramente da operação. Então continua se armando bem. Se romper os 11,60, pode voltar para o jogo aí, quem sabe dar uma reentrada na compra. Essa foi a CSN. Agora o Ike Batista perguntando aqui sobre a Estácio. SC3. Bom, a Estácio começa a fazer um pouquinho de lateralização no curtíssimo prazo e está uma faca de dois gumes aqui. Se isso daqui for confirmado como topo e começar a cair, abaixo de 27,60, inicia a tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então seria TB, de repente, para buscar alguma coisa próximo dos R$24. Por outro lado, se ela reagir e voltar a subir, acima dos 30,21, retoma a tendência de alta de longo prazo, né? Dá uma nova entrada na compra e a gente faria uma nova projeção de objetivo. Por enquanto, aqui ela está bem no meio do caminho, deixando duas possibilidades opostas. Ou para baixo, abaixo de 27,60, ou para cima, acima de 30,21. Tem um stop intermediário aqui no meio do caminho, por volta de 28 e pouquinho, 28,65, 28,60 aproximadamente, que seria um stop intermediário, e no caso, se alguém tiver comprado, e o principal abaixo dos 27,60. Então ela está exatamente deixando essas duas possibilidades, uma para cima, outra para baixo. Essa foi a Estácio. Ike Batista. Qualicorp, qual 3? Qual 3? Então vamos a ela. Bom, está começando aqui a animar novamente, né? Deixou uma sinalização de fundo na sexta-feira, hoje está confirmando esse fundo. Eu ainda não pensaria, ainda no dia de hoje, numa compra, né? Eu acho que ela precisaria se fortalecer um pouquinho mais, a gente já tem alguma resistência aqui intradiária por volta de 27,50, mas acima dos 27,50 ela pode voltar a ficar interessante para compra. O stop ele estaria abaixo da mínima de sexta-feira, 26,36. No caso, deixaria um stop em 26,35. E alguma coisa em termos de objetivo de alta seria mais para o médio prazo, porque o fundo aqui está lá atrás, né? Mas vamos tentar traçar aqui um Fibonacci para ver o que a gente chegaria como objetivo de alta para Qualicorp. Então, só ajustar aqui o fundo e o topo que ela formou. E vamos ver o quanto que a gente chegaria de objetivo de alta, 31,60. Então, de repente, ela pode dar uma compra a partir de amanhã, acima de 27,50, objetivo 31,60, e o stop ele estaria aqui em 26,35. Começa a ficar interessante também. Que mais agora? Comgás. Antes está perguntando sobre a Comgás. CGAS5. Comgás está firme em tendência de alta, porém eu vejo esse ativo aqui um pouquinho esticado aqui, não faria uma compra nesse momento, aqui ela começa a se afastar um pouquinho aqui das médias. No caso, comprado, deixaria um stop abaixo da mínima de hoje ou de sexta-feira, né? E tentaria uma compra aqui numa possível correção por volta de 51,50. Seria um ponto mais interessante aqui para tentar uma compra com ela. Por enquanto aqui está firme em tendência de alta, porém um pouquinho esticada. Esta foi a Comgás. Vamos ver se temos mais alguma coisa. André Rangel. Sobre a VEG, bom, a Estácio já comentei. A VEG, no caso, eu já estou comprado com ela. Vamos ver como é que ela reagiu aqui no dia de hoje. VEG 3. Bom, volta para o jogo novamente. No caso, de fora, gera uma nova compra acima dos 28,67, rompendo aqui topo histórico e finalmente retomando a tendência de alta aqui de longo prazo, né? E por enquanto eu estou com o objetivo de alta aqui por volta aqui dos R$32, manteria esse objetivo. O stop gráfico abaixo de 26,51, 26,49. O meu stop, como eu já comentei algumas vezes, né, ele saiu digitado errado no operando com você em 26,65, porque esses proventos aqui do dia 23 de julho, que foi quando esse call deu entrada, eu acabei não me atentando a ele, que o ativo ele teve esses proventos descontados e mantive o estudo que eu tinha feito no dia anterior. Mas, de qualquer forma, está bem armado aqui para retomada da tendência de alta. Acima dos 28,67 gera uma nova entrada com esse objetivo. Por enquanto, aqui o stop ainda
abaixo dos 26,51, 26,49. Ou alguma coisa intermediária, abaixo de 27,25, 27,23 também seria um stop, uma melhor relação risco-ganho também interessante aqui no meio do caminho. Vamos lá. Stop loss em Light 3. Será que tomamos stop loss? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse eu não anotei, mas de repente aqui vamos ver aqui no call lá do André. Espera um pouquinho, não, essa daqui é da minha carteira. Aumentar aqui um pouquinho o zoom para que vocês também possam visualizar. Light 3. Puxa vida, é mesmo. Não anotei realmente. Infelizmente aqui o call do André aqui foi dado semana passada 22,28, mínima do dia ficou em 22,23. Então essa daqui é mais uma operação que acabou saindo fora aqui, mais um loss no dia de hoje. Aliás, dos calls ali da parte das estratégias ali do André, infelizmente acabaram não performando muito bem hoje, né? Com 3 losses aí de saída, no caso, Cirela, JHSF3 e a Light também. Bom, de qualquer forma, a Light, como eu já comentei, ela não perdeu a tendência de alta, né? Por enquanto sai um pouquinho do meu radar. Se voltar acima dos 23,30, eu continuo interessado em comprá-la, né? Já com um pouco mais de segurança. Felizmente também mais uma que deu saída, não tinha observado aqui, valeu pelo retorno, vou atualizar a informação. Daniel está falando ainda sobre a Comgás, que ela tem poucos negócios. Realmente a liquidez dela é baixa, né? No caso, é um tipo de um ativo que fica um pouquinho complicado a gente fazer uma operação assim, para trade pela baixa liquidez, né? De repente, operando com você nesse ativo, ele tem um pouquinho mais de risco. 92 negócios realmente é uma quantidade muito pequena, né? Eu, particularmente, não gosto de entrar em ativos assim com número de negócios tão pequenos. Porém, no geral, se a gente for pegar aqui, voltando rapidamente aqui sobre a Comgás, hoje ela pode ter dado até esse número de negócios. Mas, no geral, vamos pegar aqui um pouquinho. Ela não costuma mesmo performar aqui com uma grande quantidade de negócios, não. 92 hoje, que na realidade tem por vários pregões aqui, ela costuma realmente trazer uma quantidade pequena aí de número de negócios. Então, realmente, isso restringe um pouco qualquer operação com ela. Mas, de qualquer forma, graficamente, por volta de 51,50 pode dar alguma entrada na compra, mas claro, conciliando com o fator liquidez, de repente reduzir um pouquinho a mão, aí o tamanho do lote, porque no caso de uma saída no gain, principalmente no loss, a gente pode ter uma dificuldade maior para sair fora do ativo. Então, um ponto interessante mesmo para considerar. JHSF3, já comentei sobre ela, sem compra por enquanto com ela, né? Mas também como a gente teve aquela falha na transmissão, só voltando rapidamente, levamos um stop loss com ela, quem continua no ativo, deixar um stop agora ou abaixo de 3,77 ou abaixo de 3,70. Mais que isso não dá para continuar comprado com ela, porque aí ela desfaz mesmo essa tendência de alta e aí realmente aqui pode mandar tudo para baixo de novo. Bom, o que mais que a gente tem? Mais 2 perguntas agora para a gente finalizar finalmente, né? Itaúsa e Hipermarcas. Então, ITSA4. Bom, setor de bancos, como eu comentei, não sei se essa informação foi passada ou não, quer dizer, se foi naquele período que estava off, mas aquela notícia ali do empréstimo compulsório, do governo remunerar apenas a metade, tentando incentivar os bancos a emprestarem a outra parte aí, né, usar como empréstimo, não repercutiu muito bem nos ativos, porque também gera uma outra possibilidade daquele dinheiro ficar parado sem remuneração, e sem remuneração para banco é uma notícia negativa. Então os bancos, de modo geral, quase todos eles, né, pelo menos os que eu observei, performaram de forma negativa. Bom, a Itaúsa está gerando também uma possibilidade de topo. Se confirmar esse sinal de topo, né, primeiro suporte aqui 9,32 e expectativa de fundo um pouquinho abaixo desse suporte, mas por volta aí, quem sabe, de 9,25, onde passa aqui essa linha de tendência de alta, pode talvez gerar uma possibilidade de fundo para voltar a subir. Então, por enquanto, topo, podendo corrigir um pouquinho mais, né? E um possível Caio comprou entre esse suporte aqui de 9,32 até talvez um pouquinho mais abaixo para
voltar a subir. Correção sem problema por enquanto, caso confirme essa sinalização. E para fechar, o ativo lá da Lilium, deixa eu só retomar aqui, sobre a Hipermarcas. Então, o que a gente tem sobre a Hipermarcas? Pregão muito volátil aqui no dia de hoje, né? Testou essa resistência de 19,64, porém perdeu forças no final. Está deixando aqui um candle negativo, né? Deixa eu deslocar esse ponto que eu tinha marcado um pouquinho mais para a esquerda para deixar isso aqui mais visível. Está deixando um candle aqui negativo, mas de qualquer forma, em termos de tendência de alta, está firme em tendência de alta, nova compra acima de 19,64, né? Agora, esse candle de hoje realmente sugere aqui um bate e volta na resistência, podendo ganhar um viés negativo. Vamos ver como é que ela reage no dia de amanhã. Então, compra acima de 19,64, já tem um call aqui que está andando. Acho que está andando, deixa eu só confirmar ou se já foi encerrado ou não. Vamos dar uma confirmada. Hipermarcas, que tinha um call do André que eu me lembro, não. Já foi encerrado alguns dias atrás, a Hipermarcas, deixa eu ver aqui. Foi encerrado no dia 17 de julho. Então, esse call aqui não está mais em aberto. De qualquer forma, de fora, nova compra acima de 19,64. Continuando, no caso, se ela ainda estiver comprada, stop abaixo ou de 18,58 ou abaixo da mínima de sexta também seria um stop válido, né? Porque, bem ou mal, mesmo com esse candle ruim que ela está deixando no dia de hoje, ela ainda está confirmando aqui um novo fundo abaixo de 18,83. Então, esse seria também um ponto válido para deixar um stop. E quem tiver de fora, compra acima desse ponto e venda abaixo dos 18,58, né, onde ela se desconfigura totalmente aqui, de repente até pode precipitar um pouco mais forte para buscar alguma coisa por volta dos 17,50. Bom, chat um pouquinho tumultuado no dia de hoje, né, pessoal? Entrei atrasado, recebi aquela informação ali bem em cima da hora. Tivemos um problema de transmissão no início do pregão, muita gente aí talvez não tenha conseguido, né, me acompanhar, mas agradeço a quem ficou até o final. Conseguimos retomar o programa e conseguir finalmente a missão cumprida, conseguir atender as solicitações de vocês. Lembrando que amanhã o Roberto Indec vai estar aí com vocês, né, finalmente para fazer esse chat de fechamento, e ele tem bastante informações aí sobre o balanço das empresas que começam a ser divulgados aí mais em peso, né? E eu acho importante vocês terem também uma visão fundamentalista do expectativa aí, os balanços dessas empresas que estão saindo, né? Para fundamentar um pouquinho mais a tomada de decisões de vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Daqui a pouco vou postar lá no YouTube também o chat de hoje, né? Provavelmente ele vai entrar como parte 1 e parte 2, né? Porque aquela primeira parte eu acho que alguma coisa também eu consegui gravar. Então vou postar as duas partes. Daqui a pouco eu vou colocar lá no meu Twitter ali novamente, né? Só recolocar aqui para que vocês possam me acompanhar. Meu Twitter aqui, estou digitando aqui, @Lima_Evandro. Então, assim que eu tiver feito o upload lá para o YouTube, eu já coloco a informação no Twitter também, aí vocês têm como revê-lo novamente. Bom, valeu, pessoal, obrigado mais uma vez e até uma próxima.